Olá, meus amores, sejam bem-vindos a mais uma devocional. Eu quero agradecer a presença de vocês aqui. Sejam bem-vindos à nossa rotina com Deus. E espera só um minutinho, deixa eu terminar aqui. Você é muito bem-vindo, muito bem-vinda. Para você que não me conhece, meu nome é Fernanda Matos e todas as manhãs eu estou por aqui para repartir a minha devocional com você. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, muito obrigada por esse dia. Te agradeço pelo teu amor, pela tua graça nas nossas vidas. Obrigada, Jesus, porque o Senhor nos ama, porque a tua graça é maior do que a nossa vida, maior do que tudo aquilo que nós sonhamos e pensamos em ter nos nossos dias, na nossa vida. O Senhor vem e nos concede gratuitamente, Senhor, tudo aquilo que a nossa alma precisa, tudo aquilo que a nossa alma necessita. E agora eu te coloco nas tuas mãos essa live e a minha vida. E eu quero te pedir que o Senhor me ajude a ser útil na vida dos meus irmãos. Em nome de Jesus. Amém. Oi, meus queridos, perdão aqui, eu me dei uma perdida aqui, porque eu tô tentando fazer live em 2 redes sociais ao mesmo tempo. Aí eu me atrapalho um pouquinho, mas eu espero que dê tudo certo. Ai, gente, a gente tem que modernizar e a gente é meio... é tanta coisa para aprender, né? Meus amores, sejam bem-vindos. Obrigada pela presença de vocês. Obrigada, Luciel. Obrigada, Jaqueline. Oi, Marcinha, Osvaldo, seja bem-vindo. Marcos, Catinha, que alegria ter vocês aqui. Lurdinha, Rick, muito obrigada, gente. Adriana, Dorinha, minha querida, estamos junto com você. Seja bem-vinda. Jaqueline, Nelma, obrigada, gente, vocês são incríveis, obrigada pela presença de vocês. Bom, meus amores, essa semana eu tenho falado muito sobre medo, né, e hoje, quando eu levantei, eu senti de Deus de continuar falando sobre o medo com vocês. Marcos 6,50 diz assim: pois todos o tinham visto e ficaram aterrorizados, mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Vou só falar um pouquinho o contexto desse versículo que eu acabei de ler. Aqui, os discípulos, há pouco tempo atrás, eles tinham presenciado Jesus multiplicar pães e 5 pães e 2 peixes. Eles tinham já presenciado o milagre que Jesus fez. E alimentou mais de 5.000 pessoas, sem contar crianças, mulheres e crianças. E aí, Jesus mandou eles irem descansar. E eles resolveram ir pescar. Eu não sei se você é pescador, vocês têm o costume de pescar, mas eles gostavam de pescar à noite. E tem um porquê de pescar à noite. Pelo menos a informação que eu tenho é essa. Se você é pescador ou pescadora e eu estiver errado na minha informação, pode me corrigir. Flavinha, seja bem-vinda, querida. Aqui. E eles gostam, na maioria das vezes, eles gostam de pescar durante a noite porque os peixes não enxergam a rede. Os peixes não enxergam o anzol. Então, a melhor hora para se pescar, dizem que é à noite, porque o peixe não consegue ver a rede e não consegue ver o anzol. E não consegue ver também aquele coisinha lá. Esqueci o nome, gente. E eles estavam à noite pescando. Eles tinham acabado de presenciar o milagre, como a gente estava dizendo para você, em Marcos 6. E aí, quando eles viram Jesus, eles ficaram aterrorizados, eles ficaram apavorados, eles não reconheceram Jesus ali naquela situação. E começaram a gritar, achando que era um fantasma, e era Jesus. Então, Jesus olhou para eles e disse assim: coragem, não tenham medo. Imediatamente, Jesus disse: coragem, não tenham medo, sou eu, não tenham medo. Se você ler Marcos 6, diz que Jesus ficou na praia
E ele olhou para o mar e viu que o vento estava soprando contra o barco. Então Jesus viu que os discípulos iam enfrentar momentos difíceis e foi para lá para ajudar. Só que quando os discípulos o viram, ficaram achando que era um fantasma aterrorizado. E eu quero perguntar para você, qual é o seu maior medo? Do que você mais tem medo? O que você mais teme? Tem gente que chega pra mim e fala assim, ó, Fernanda, a coisa que eu mais tenho medo é de morrer, eu morro de medo de morrer, eu tenho pavor de morrer. Você já entendeu, já viu que a única coisa certa que tem na sua vida é a morte? Mas tanto a morte quanto qualquer outro tipo de medo que você tenha, Jesus olha pra você e diz, coragem, coragem, sou eu, não tenha medo. Por que os discípulos não conseguiram enxergar Jesus naquela situação? Porque eles ainda não tinham entendido o poder de Deus. Eles ainda não tinham entendido qual era o poder que Jesus tinha. Eles tinham presenciado um milagre, mas ainda não tinham entendido. E o que Jesus manda dizer para você hoje, através desse texto que eu acabei de ler? Aqui está dizendo, pois todos o tinham visto e ficaram aterrorizados. O que te causa medo, o que causa medo a mim e a você, é aterrorizante. É aterrorizante as coisas que nos dão medo. Então, do que você tem medo? Aqui está dizendo, imediatamente, imediatamente. Saiba que Jesus está a um passo da sua oração. Jesus está a um passo de você. Ele imediatamente se coloca diante, na frente do seu medo e diz assim, não tenha medo, coragem, sou eu. Eu não sei se você já presenciou milagres na sua vida, mas pelo menos um eu tenho certeza que você experimenta todos os dias, que é o milagre de estar vivo, o milagre de respirar, o milagre de estar aqui, nessa live, nesse momento. Mas eu gostaria de dizer para você que na frente de todo medo, Jesus está imediatamente a postos para te socorrer, para te aliviar, para levar seus pesos e para acalmar seu coração. O que você tem medo? O que mais tem aterrorizado a sua vida? Jesus diz, imediatamente ele diz, coragem, não tenha medo. Você entende que são duas ordens que é para você executar, que é para você fazer? Quando Jesus disse para os discípulos, coragem, é porque eles tinham que decidir ser corajosos naquele momento. Eles tinham que decidir ir, dar o passo. Quando diz assim, não tenham medo, também é uma decisão. Aí você fala, Fernanda, mas é incontrolável, não tem como evitar o medo. Tem sim. Tem sim. Você precisa aprender a se controlar. Você precisa entender que quando você perde o controle, você perde a noção da situação e você não resolve seus problemas. E o medo, ele faz o quê? Ele joga na sua cara toda a sua incapacidade, ele joga na sua frente toda a sua incompetência e diz para você, você não vai dar conta, você não vai conseguir. Isso aí é para pessoas mais preparadas, isso aí é para as pessoas mais capacitadas. E aí Jesus olha para você e diz assim, coragem, não tenha medo, porque eu estou convosco todos os dias da sua vida. Hoje eu estava vendo não sei se é poema ou se é poesia, podem me corrigir aí, de Khalil Gibran. Ele diz assim, sobre o rio e o oceano. Dizem que antes de um rio entrar no mar, ele treme de medo. Olha para trás, para toda a jornada que percorreu, para os cumes, as montanhas, para o longo do caminho sinuoso que trilhou através das florestas e povoados. E vê à sua frente um oceano todo vasto que entra nele. Nada mais é do que
Cadê aqui, gente? Perdão aqui, perdi. O rio vai descendo, olha para trás e vai vendo ao longo do caminho sinuoso que trilhou através das florestas e povoados e vê a sua fonte, e vê na sua frente um oceano vasto que entrou nele. E ele pensa, o rio pensa que entrar no oceano nada mais é do que desaparecer para sempre. Mas, e não tem outra maneira. O rio não pode mais voltar. Voltar é impossível na existência. O rio precisa se arriscar e entrar no oceano. Somente ao entrar no oceano, o medo irá desaparecer, porque apenas então o rio vai saber que não se trata de desaparecer no oceano, mas de se tornar oceano. É isso que o medo quer fazer com você. O medo quer dizer que você vai desaparecer, que você vai se desintegrar, que você vai morrer, que você vai... Mas o medo, ele só desaparece a partir do momento que você dá o primeiro passo na direção dele. Quanto mais você caminhar na direção do seu medo, mais ele diminui de tamanho. Eu achei muito interessante essa questão aqui, esse poema ou poesia do rio, que fala que o rio, quando ele vai descendo, ele tá de frente para o oceano, ele olha para trás e ele vê todo o caminho que ele percorreu. E se você olhar para trás, todo o caminho que você percorreu, em cada povoado que esse rio passou, em cada estrada sinuosa, em cada floresta que foi entrado, em todos os momentos, antes de chegar, você teve medo. O rio teve medo. E de repente aparece o oceano na frente do rio. Ele fala, eu vou desaparecer. Eu vou desaparecer. Eu tô acabado. Eu tô acabada. E aí, quando o rio entra no oceano, ele entende que não se trata de desaparecer, se trata de se tornar, deixar de ser rio e se tornar algo maior, se tornar um oceano. Deus tem coisas grandes para a sua vida, Deus tem coisas ocultas para revelar para o seu coração. Muitas vezes o medo faz você segurar nas mãos algo tão pequeno e Deus quer dar para você coisas maiores, coisas melhores. A palavra de Deus fala, que a Bíblia diz que os pensamentos de Deus, eles são mais altos do que os nossos. Os caminhos de Deus são mais altos do que os nossos. Então, se na sua frente tem algo aterrorizante que está fazendo você tremer de medo, que está fazendo você recuar, lembre-se, não dá para voltar. Você precisa ter coragem. Você precisa parar de ter medo e caminhar na direção do oceano. Deus tem um oceano para dar para você. Deus tem o mar inteiro para dar para você. Você fica recuando com medo, você fica com medo, angustiado nesse lugar. Não tem como mais você voltar para trás. Comigo aconteceu uma experiência maravilhosa quando eu engravidei dos meus filhos. O meu primeiro filho, principalmente, eu nunca tinha tido essa experiência, né? E eu passei a gravidez toda, assim, sonhando em ver meu filho. Mas no dia do parto, eu fiquei apavorada. Eu queria, gente, eu desisto. Mas como que você vai desistir? Como que você vai querer voltar atrás se você já tá com as 40 semanas com um barrigão, né? Nem tem que sair. E eu tive muito medo. Eu tive muita angústia naquele momento. Mas eu queria esse algo maior, que era ter um filho nos braços. E naquele mesmo momento eu disse, Senhor, quantas mulheres sentaram aqui neste lugar? Quantas mulheres desejariam estar aqui neste lugar para receber seu filho nos braços e não tem esse privilégio, não tem essa oportunidade? E quantas mulheres passaram por isso aqui e superaram? Então eu descansei em Deus e disse, Senhor, que venha o melhor do Senhor para minha vida. Estava na hora de eu me tornar oceano, estava na hora de eu deixar de ser rio, estava na hora de eu ser mãe pela primeira vez. E quando eu peguei meu filho nos braços, aquela imensidão de alegria, de paz. E falei, gente, mas por que medo? Mas o medo, ele é normal. É normal você ter medo. Todo mundo tem medo. É algo normal. Quando ele deixa de ser normal? Quando ele começa a controlar os seus passos. Quando ele começa a controlar a sua vida.
E Jesus diz imediatamente para você: coragem, eu estou aqui na sua vida, conte comigo, sabe? Eu enviei o Espírito Santo que é Deus na sua vida. Você não está sozinho, você não está sozinha, porque é isso que o medo faz, nos joga uma solidão imensa, porque quando você está com medo, pode ter pai, pode ter mãe, pode ter cônjuge, pode ter filho, é um sentimento muito solitário, porque as pessoas não entendem isso, sabe? Às vezes você tenta explicar, tem gente que vai olhar pra você e falar, mas que besteira, isso é bobagem. Ih! Ou tem gente que vai falar assim, mas não tem por que você tá com medo disso, eu não tô entendendo. Só que você tá aterrorizado por dentro. O único que sabe o tamanho do seu terror, o tamanho do seu medo, o tamanho do seu recuo, que pode entender você e que pode conduzir sua vida é Deus. Às vezes você quer partilhar seu medo com alguém, mas você nem tem essa coragem, porque você fala, ninguém vai me entender. E Deus colocou em você o Espírito Santo dele para dizer aí, ó, eu estou com você na pessoa do Espírito Santo. Você não está sozinho, você não está sozinha. Esse poema que eu li do Khalil Gibran sobre o rio, ele diz, não tem como o rio voltar para trás. E se você pensar como o rio, quando ele estava no começo, todo o desafio que teve foi difícil, não foi fácil passar por curvas sinuosas, passar por cima de gravetos, de paus, de madeira, abrir caminho pela floresta. E de repente o oceano na frente dá medo. Mas foi justamente todas as dificuldades que o rio teve até aqui que o preparou para o oceano. Você já está pronto para o oceano. Não recue. Hoje é dia de você olhar para o seu coração, olhar para as suas emoções e dar ordens para a sua alma. Eu vou ter coragem e eu vou avançar. Cada vez que você avançar, cada vez que você se colocar em movimento, o seu medo se torna maior. E o propósito que Deus tem para a sua vida, ele vai tomar o espaço do oceano na sua vida. Deus quer fazer de você um oceano. Deus tem coisas grandes e ocultas para revelar para a sua vida. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Não tem uma pessoa mais fácil de se encontrar que Deus. A pessoa mais facinha que tem de você encontrar é Deus. Porque Deus está perto de você. E se você está quebrado, se você está triste, se você está angustiado, saiba que Ele está mais perto ainda, porque perto está o Senhor de todos os que o invocam. Perto está o Senhor de todos que têm o coração quebrado, quebrantado. E de todos que o invocam, mas o invocam de verdade. Os discípulos viram Jesus e só fizeram aumentar o medo deles. Eles ficaram aterrorizados. E Jesus falou, coragem, 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 persista, não desista. Porque você não pode deixar o medo controlar você. E você destrói o medo, sabe como? Com decisões. Porque enquanto você não tomar decisões, o medo não vai embora. E você não participa, você não entra no oceano de Deus, no grande que Deus tem para realizar na sua vida. Aqui, os discípulos precisaram tomar suas decisões. Quando Jesus diz, coragem, sou eu, não tenha medo, diz o seguinte, o medo que vocês estão sentindo, vocês vão decidir, vão continuar a ter medo ou vão ter coragem? Então, você precisa decidir. Todo mundo tem medo. Todo mundo aqui tem medo de alguma coisa. Mas Deus falou no meu coração que tem alguém, eu não sei quem é, pode me procurar em inbox depois para conversar, se quiser oração. Mas tem alguém aqui que está aterrorizado. E Jesus diz, não tenha medo, coragem, eu estou na frente do seu medo. Para cada medo que você tem, Deus tem um livramento. E para cada angústia que você tem, Deus tem um descanso. Então, tenha coragem.
Do que você tem medo? Supere seus medos. Firme seus passos. Deus está com você. Avance e o medo irá diminuir. Que Deus abençoe o seu dia. Que Deus abençoe a sua vida. Que você possa agora, nesse momento, sentir o abraço do Espírito Santo em você. E saber que para cada medo, cada angústia que você tem, imediatamente, Jesus está a postos e dizendo para você, tome decisões. Você precisa decidir. Você vai ficar nesse lugar, sendo o rio, ou vai se tornar um oceano? Ou vai viver o melhor de Deus aqui nessa terra? Porque o medo faz isso. O medo impede você de viver. Tem pessoas que ficam com medo anos. E a maioria dos nossos medos são exageros das nossas emoções. Por isso que Jesus, quando olhou para os discípulos, falou, vocês vão ter que decidir? Vocês vão ficar aí gritando, fantasma, fantasma, ou vão crer no meu poder? O poder que Jesus tem é um poder conquistado na cruz do Calvário. Foi um preço muito alto que ele pagou para que você tenha uma vida grande, para que você viva um oceano, que você deixe de ser rio. Não que ser rio não seja importante, ser rio é maravilhoso. Mas Deus quer que você cresça, que você amadureça, que você deixe de ser criança na fé, que você seja um adulto na fé, porque Ele tem coisas grandes para a sua vida. Mas enquanto você não tomar as decisões, você vai ficar nesse lugar de medo e de aterrorizamento. Eu não sei se nem se existe essa palavra. Talvez você está com nódulo no seio. E talvez você está esperando um diagnóstico. E isso está impedindo você de viver. Você só vai viver quando o diagnóstico de benigno chegar na sua mão? Só quando chegar aqui benigno é que você vai viver? Deus quer que você tenha vida e vida plena em abundância. Apesar de diagnósticos. Apesar de resultados médicos. Porque Ele está acima das águas. Ele está acima das ondas. E Ele tem o poder de te curar. Ele tem o poder de usar medicina. Ou talvez nem precise de cirurgia. Deus pode fazer o milagre que você espera. Mas Ele não quer que você viva só quando você superar seu medo. Porque logo vem outro medo. Você entende? Acaba um medo, vem outro. Então você acaba que você não vive. Você vai só sobrevivendo. Deus quer que você tenha vida e vida em abundância. E para isso você precisa decidir ser corajoso. Tenha coragem e não tenha medo. Se isso, Jesus disse isso, é porque você pode fazer. Porque o que você não puder fazer, Ele faz. Coloca a mão no seu coração, eu vou orar por você. Pai, em nome de Jesus, eu coloco a vida dos meus irmãos na Tua presença. O Senhor conhece cada coração. O Senhor conhece o medo oculto que tem impedido a Tua serva de viver, que tem impedido o Teu servo de desfrutar da alegria que só o Senhor pode dar. Quanto tempo no lugar escuro, quanto tempo no lugar fechado da alma, quanto choro sufocado. Em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, abra os olhos dos meus irmãos e revele que eles podem decidir ter coragem e podem decidir não ter medo, porque o Senhor nos coloca acima das ondas. O Senhor não precisa das situações estar a nosso favor para agir. O Senhor não precisa de que pessoas concordem conosco. O Senhor pode nos fazer ter vida plena, apesar de pessoas ou de situações. Por isso nós confiamos em Ti e entregamos a Ti as nossas vidas. E agora, na autoridade que o Espírito Santo de Deus me dá por causa do sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário, eu ministro cura sobre você, cura sobre o seu físico, cura sobre as suas emoções, sobre o seu coração. Receba a cura agora, em nome de Jesus, o Cristo maravilhoso de Nazaré, que é o nosso consolador, o nosso conselheiro, na pessoa do Espírito Santo. Que seu dia seja incrível e não tenha medo de se tornar um oceano. Você não vai desaparecer, você vai simplesmente ter uma vida melhor do que você tem tido até agora, porque Deus tem coisas grandes e ocultas para a sua vida, tá bom? Um beijo, até amanhã às 6h30, e se você gostou,
Curta, comente e compartilhe. Tchau, tchau.